Existe um tema que muita gente teme, evita e empurra para debaixo do tapete. Mas quando não falamos dele, mais pessoas sofrem em silêncio. Hoje vamos refletir com carinho e coragem sobre o suicídio na visão espírita, inspirado nas falas de Severino Celestino e João Paulo Coelho. Respira um pouco, porque o que você vai ouvir agora não é condenação, não é medo, não é tabu. É esclarecimento, consolo e luz. A doutrina espírita nos lembra que a vida é um presente divino, não imposto, mas ofertado. Deus cria, acompanha, sustenta e o espírito segue sempre vivo, independente da forma como deixa o corpo. E é exatamente aqui que o Espiritismo traz uma revelação profunda. Ninguém morre. Quem interrompe o corpo continua consciente. E mais, as dores que motivaram o ato não desaparecem, mas podem, sim, encontrar cura. O objetivo deste vídeo não é julgar ninguém, mas oferecer entendimento para quem sofre, para quem perdeu alguém, ou para quem ama a vida e quer compreendê-la mais profundamente. Assista até o fim. Essa mensagem pode salvar alguém. O tema do debate de hoje, da palestra de hoje, como eu já adiantei durante a harmonização, é um tema que eu vou só lembrar para vocês o seguinte: a cada 40 segundos, em média, uma pessoa no mundo põe fim à sua própria vida, totalizando quase 1 milhão de mortes por ano. O nosso tema hoje, o tema a ser abordado por Celestino e por João Paulo, é exatamente o suicídio, como a doutrina espírita trata, enxerga o suicídio, que é um tema duro, difícil, e que muitas vezes gera preconceito, problemas de tratamento, mas hoje nós com certeza teremos uma grande lição aqui desses dois. Eu queria, inclusive, antes de fazer a primeira pergunta ao professor Severino Celestino, lembrar de algumas passagens da Bíblia. A primeira, que inclusive já seria uma pergunta para ele, ou para João. Sansão. A história de Sansão. Sansão, com os problemas que ele teve na época com Deus, ele resolveu destruir o templo. E aí, a pergunta, a minha grande dúvida, esse ato de Sansão seria um suicídio ou um sacrifício? Mas vamos à primeira pergunta ao mestre Celestino. Celestino, por que é importante valorizar e respeitar a vida? Boa noite a todos. É um prazer voltar à nossa querida casinha, estar com vocês, dizer da alegria de dar continuidade ao trabalho de Jesus em nossa casa. Queria agradecer a todos e dizer, estender os nossos votos de paz, de saúde e harmonia aos nossos queridos irmãos internautas, aqueles que estão sintonizados com o nosso canal. A vida é dom de Deus, diz o Livro dos Espíritos, a partir da questão 943 em diante. Nós temos uma série, eu aconselho quem estiver nos assistindo a dar uma olhada, ou uma estudada, ou uma reflexividade pessoal sobre essas questões. Mas se você analisar, eu gostaria de começar pela obra de de Emmanuel, A Caminho da Luz. Emmanuel diz assim: em todos os planetas, em todas as regiões dos sistemas do universo, Deus determina um grupo de espíritos que são responsáveis pela produção da vida dos diversos planetas ou nas diversas casas ou moradas do universo. Você analisa
primeiro versículo da Bíblia, lá no livro do Gênesis, Moisés mostra a criação do planeta, uma preparação especial, onde se faz a luz, as relvas, a água, os peixes, os animais, todo um ambiente especial para nos receber. Todo um sistema de vida, como está lá no Êxodo 20, quando ele diz, não assassinarás, todos traduzem como não matarás. Não assassinar é qualquer forma de tirar a vida alheia, sobretudo daqueles que não são capazes de se defender, é assassinato. Então Deus traz através de Jesus, como diz Emmanuel, através dos seus enviados, traz essa mensagem para todos nós. Respeito à vida. E Jesus declara em João 17,5 que antes do planeta Terra ser criado, ele já estava junto com Deus, assistindo à criação e recebendo a responsabilidade de cuidar desse planeta. Todos os espíritos que Emmanuel fala, que são responsáveis, espíritos especiais de escola, evoluídos, responsáveis pela criação da vida nos diversos planetas, ele diz que Jesus é um deles também. Jesus declara lá no capítulo 10 do Evangelho de João, eu vim para que todos tenham vidas. A palavra vida, em hebraico, ela não existe no singular. Ela é plural. Quando Moisés narra no Gênesis 2,7 e formou Jesus com Deus, ou Yahvé com Elohim, o homem soprando em suas narinas um sopro de vidas, Nishmat Haim. Então, se você começar a analisar os livros sagrados do planeta, as declarações de Espírito como Emmanuel, do próprio Jesus, você vai ver que o pressuposto, o elemento principal do nosso planeta, ou da nossa existência, é a vida. A vida é uma conspiração divina, no sentido do bem. A gente só cresce através da vida. Deus nos dá essa condição de viver para que a gente cresça, evolua, se purifique para chegar até Ele. Então é importante, e até eu não diria nem, Luciano, que é importante, é uma questão de gratidão a Deus, de reconhecer o esforço que Ele faz para que a vida exista e que nós possamos desfrutar dela. Ele não cobra um centavo por isso. Deus nos deu a vida com misericórdia, com benevolência, com amor, e Ele não cobra absolutamente nada disso. Ninguém pode ter eu diria assim, a iniciativa de destruir ou interromper aquilo que é projeto de Deus. Por isso que o suicídio é uma coisa tão grave. Não foi só Sansão que se suicidou. Saul também, rei de Israel. É um outro caso de suicídio muito grave, né? Que acontece na Bíblia. E que não é apoiado por ninguém, viu, pessoal? Não pense porque está na Bíblia, não, Saul se suicidou, eu posso, não. O grande problema, que eu digo assim, de quem comete por fraqueza, que o livro dos Espíritos fala que até muitas vezes o suicida tem um problema mental e ele não pode ser acusado por isso. Por isso que existe suicídio e suicídio. Mas uma questão disso ninguém morre, é o primeiro ponto. A grande decepção daquele que toma a iniciativa de tirar a sua própria vida é descobrir que não morreu. E que além de não ter morrido e não ter resolvido o seu problema, porque muitos fazem isso achando que vão resolver um problema, ele descobre que conseguiu um problema maior. Que agora nem corpo ele tem mais. Mas ele é imortal.
E é um problema para o qual aquele que comete esse desatino tem que enfrentar naturalmente. Eu digo que é um elemento que a doutrina espírita encara com muita naturalidade, tem resposta para tudo, tem esperança para tudo. Eu vi na minha infância, na minha cidade do interior, um cidadão que se suicidou, e vinham trazendo o corpo para entrar na matriz, para fazer encomendar, e o padre disse, aqui não, suicida passa direto. E a família ficou sem saber o que fazer. Porque a esperança que eles tinham é que o padre desse um consolo. Agora eu digo para vocês, o suicídio é algo muito sério na vida de qualquer pessoa. Agora o Espiritismo explica que não é o fim. Porque a forma como a pessoa comete, ou o que o leva muitas vezes a se suicidar, não é culpa do suicida. Tudo isso é encarado no mundo espiritual com muita parcimônia e com muito cuidado. Vamos valorizar a vida, porque é dom de Deus, é algo divino, é algo sagrado. Não importa a dificuldade que você está passando, há sempre uma saída. Isso é o que a gente quer começar, eu e João trazendo para vocês, né, como introito, para que aqueles que estão nos assistindo, os internautas, vocês aqui presentes, fiquem bem à vontade, porque a doutrina espírita encara esse processo com muita naturalidade, e conhecendo a ciência, em muitas situações, os cientistas, os filósofos, pessoas de muito conhecimento, acham que a vida, que o mundo espiritual não existe. E isso é, inclusive, uma contribuição ao suicídio. Porque passa para a cabeça de muita gente que pode dar cabo da sua vida, que seu problema está resolvido. E como já iniciamos falando, que o grande problema do suicídio é descobrir que não resolveu o seu problema e ainda continua imortal. Ele tirou apenas o corpo, que é a casa que Deus lhe deu, para que ele evoluísse através do seu espírito. Eu vou passar para você agora, transferir para João, nesse bate e volta, para que a gente possa dar continuidade. Vamos lá, João Paulo. João, e o Livro dos Espíritos? O que é que ele nos fala a respeito do suicídio? Boa noite a todos. Bem, seguindo a linha de raciocínio do professor Celestino, o Livro dos Espíritos, nas questões de 943 a 957, aborda a temática do suicídio. Mas antes de nós nos aprofundarmos propriamente nisso, nós precisamos entender por que o suicídio voluntário, o ato voluntário, intencional, de dispor da sua própria vida e retirá-la, é contrário à lei natural. É contrário à lei de Deus, que é o que os Espíritos nos ensinam na questão 944. Por que isso é contrário à lei divina? A resposta está na proposta feita pelo professor Celestino. Nós não temos o direito de não existir. Não nos foi dado esse direito por Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Mesmo que alguém retire a sua vida física, ele não consegue retirar a sua própria consciência. Nós não temos esse direito. Deus nos criou livres, vírgula, e com limites também. Um dos limites impostos por Deus a nós é o de não podermos não existir. Ou seja, o sujeito pode retirar a vida do seu corpo físico, mas ele não pode retirar a sua própria autoconsciência, que permanece no mundo espiritual. Então, por causa disso, pelo fato de que Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou o universo, a matéria e o espírito,
E ao ter criado a matéria e o espírito, instituiu um propósito para essa criação. Nós não fomos aqueles que criamos o universo. Já existe um propósito traçado pela inteligência suprema do universo. Nós somos inteligências relativas. Existe uma inteligência absoluta, que é a inteligência divina. E essa inteligência suprema, causa primeira de tudo, estabeleceu um propósito. E o propósito da sua criação é o progresso, a evolução. E nós estamos nesse propósito. Então, quando nós conscientemente, voluntariamente buscamos, e até alguns conseguem, infelizmente, retirar a sua vida física, ele não consegue retirar a sua consciência. E por isso ele prossegue no sofrimento. Não é porque Deus o quer ver no inferno, como dizem determinadas tradições, aliás, a maioria. Aquela pessoa que se matou está no inferno e de lá não sairá. Não é por causa disso que a pessoa sofre. É porque existe um propósito, que não foi você que criou, foi Deus. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos compreender por que tentar sufocar a vida é contrário à lei de Deus, porque existe um propósito e a vida faz parte deste propósito. Porque, como bem colocou o professor Celestino, é através dela que nós progredimos. Severino Celestino, vou uma pergunta aqui. Quem pratica esportes radicais é um suicida inconsciente em potencial? Nossa. Olha, gente, a gente tem que zelar pela nossa casa física. Começa por aí. O nosso corpo é a casa do espírito. A gente vê muito nas obras espíritas. Chico Xavier traz algumas obras entrevistando suicidas, que André Luiz entrevista um suicida. Você vê o próprio Chico Xavier falando a respeito dessa questão. O nosso corpo é uma máquina perfeitíssima. Nós devemos respeitá-la. É possível, Luciano, respondendo já direto a tua pergunta, que os esportes radicais, aquele que está se submetendo ou escolhendo participar de um esporte radical, se ele tem consciência que ele pode perder a própria vida ali, e ele a perde, ele foi um suicida. Agora, a maioria não vai pensando que vai acontecer algo, e isso é eu diria assim, eu consideraria uma meia irresponsabilidade de não ter cuidado com o seu corpo. E, ao mesmo tempo, pelo outro lado, quem faz um esporte dessa natureza nunca acha que vai acontecer o problema com ele, sempre acha que é com os outros. Mas a gente vê André Luiz, quando chega no mundo espiritual, que o mentor manda fazer um exame nele, e o espírito que vem, o mentor vem, faz uma radiografia. André Luiz já no mundo espiritual, já desencarnado, sendo examinado, porque lá a pessoa passa por um teste de como a gente faz os exames aqui todinho, faz uma semiologia do organismo, né? Faz um exame clínico. O espírito examinou e disse, ele foi uma boa pessoa na Terra. É pena que tenha sido suicida. André Luiz se assustou e disse assim, eu não me suicidei, mas você era fumante. O que significa que qualquer coisa que você promove no seu organismo, por irresponsabilidade, aí eu colocaria os vícios, né? Os vícios, o fumo, o álcool, as drogas lícitas e ilícitas,
Todas são agressões ao seu organismo, à sua mente, em todos os sentidos. Eu li uma obra de Ivone Pereira chamada Memória de um Suicida, que eu aconselho quem puder ler, a ler, que é uma obra que realmente nos mostra o que é que acontece nessas circunstâncias. André Luiz disse que ele foi entrevistar um espírito dessa natureza, uma mulher casada que descobriu que o marido tinha traído ela com outra, e ela, até para se vingar, diz ela, do marido, ela cometeu suicídio. E aí ela começa a narrar as decepções que ela começou a ter no mundo espiritual. Sofreu horrores, passou por dificuldades, porque o suicida, se ele ia viver, por exemplo, 80, 90 anos, e ele se suicida com 40, ele vai passar o tempo que restava daquela encarnação sendo cobrado daquele desatino que ele cometeu. E a mulher sofreu, e depois de muito tempo ela pediu, por misericórdia divina, para voltar ao lar. E ela viu o quanto ela fez sofrer o filho, os filhinhos dela que tinham ficado, o próprio marido, e a rival dela, depois de 5, 6 anos, o marido acabou se casando com ela, e aquela que ele considerou o motivo do seu suicídio era quem estava cuidando dos seus filhos órfãos que tinham ficado no plano terrestre. E tudo isso pesou muito para ela. Não é solução nenhuma, gente. O Espiritismo, quando mostra que a morte existe e os mortos não, a gente pode destruir o corpo físico, mas a cobrança que você mesmo vai ter no mundo espiritual é muito grande por você ter cometido um ato, um desatino dessa natureza. Nosso corpo é uma bênção. Nós não temos ideia do quanto Deus é misericordioso conosco. A perfeição que Ele colocou no organismo humano, os vasos sanguíneos, quilômetros e quilômetros de canais levando o sangue para alimentar as células físicas, que você muitas vezes está entupindo com excesso de gordura, do fumo, do álcool, destruindo a perfeição do universo que Deus colocou graciosamente. Talvez a gente, por inconsciência, ou até mesmo por questões mais materiais, a gente esquece dessas benesses, dá uma pulsão, um coração que bate indefinitivamente. Enquanto você estiver aqui, ele está batendo, bombeando sangue. Você dorme, ele não, misericórdia divina. O oxigênio que você respira, tudo grátis. Ninguém paga nada. Então a gente respeitar a nossa vida é colaborar com Deus, porque quando Moisés diz assim, no princípio, muitos dizem, criou Deus os céus e a terra. Não, no princípio, Deus começou a criar os céus e a terra. Ou a melhor tradução deveria ser, no princípio, quando Deus começou a criar os céus e a terra era ainda muito inóspita, havia desorganização, mas aí Deus foi harmonizando tudo e no sexto dia cria a nós. Mas o homem foi criado para ser co-criador com Deus. Nós temos que colaborar na obra da criação. Daí o respeito à vida é algo... Primeira, eu usaria até uma expressão usada por Emmanuel, é algo primevo em nossas vidas. É o principal, é o zelo. Não importa o problema que você esteja passando. Nada justifica ou é maior do que a necessidade de você respeitar a própria vida. Não importa que a doença que nós espíritas sabemos, a doença é apenas um aviso que Deus manda para nós, não é o fim. E mesmo aquele que perece frente a uma doença, não morreu, mudou-se. Então, desde que o Espiritismo matou a morte, a responsabilidade de zelar pela vida de aquele que conhece o Espiritismo é muito maior do que aquele que não a conhece. Mas não há, Luciano, justificativa para brincadeiras, roletas russas, aventuras
que muitos perdem a vida exatamente por não ter responsabilidade de zelar por um bem que não tem preço. Uma vez que o objetivo é fazer com que a gente seja melhor. Pessoal, o planeta Terra é um ambiente onde Deus nos coloca para a gente ser melhor, crescer. E ainda diz assim: eu vou lhe dar a condição de você um dia voltar para o lar que inicialmente você saiu dele. É o presente que eu lhe dou para você crescer, para você evoluir, para você superar dificuldades. Esse presente se chama vida. Interromper jamais vai resolver absolutamente nada em nossa existência. Querendo lembrar que o próximo mês de setembro se institui o Setembro Amarelo, né? Então nós estamos já nos antecipando a esse Setembro Amarelo, fazendo um Julho Amarelo, né? João, eu sei que as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, todas são fantásticas e tremendamente esclarecedoras e acalentadoras. Mas da 943 a 957, que eu sei que você destacaria alguma em especial, que seja assim aquela pergunta que você, digamos assim, você sintetiza essas da 943 a 957? Inicialmente, talvez no final eu comente alguma outra. Mas eu gostaria de prosseguir na 944. Porque na 944A, Kardec pergunta o seguinte: não é sempre voluntário o suicídio? A resposta dos Espíritos: o louco que se mata não sabe o que faz. Essa pergunta e a resposta são muito importantes. Porque a resposta aponta para causas do suicídio. E antes do sujeito tentar o suicídio no sentido de comportar-se, executar o ato, ele tem a ideação suicida. Tem ideias suicidas, pensamentos suicidas, sentimentos suicidas. E hoje, nós temos um avanço da medicina, da psiquiatria, da psicologia. Do tempo de Kardec para cá, essa área de saúde mental cresceu muito. Por exemplo, na época de Kardec, nós não tínhamos os medicamentos psicotrópicos que nós temos hoje. São usados na clínica psiquiátrica, clínica médica, para o tratamento de transtornos mentais, dentre os quais o sintoma da ideação suicida, do comportamento automutilador, do comportamento autodestrutivo, que vai gerar uma conduta suicida, está presente. Então, o Livro dos Espíritos, na resposta à questão 944, fala que o louco não sabe o que faz. E esse louco simboliza, essa expressão da época, os transtornados mentais. As pessoas que padecem de problemas mentais, que são doenças que devem ser levadas a sério. Não são brincadeiras. A ciência diz isso, não sou eu. Então, a psicopatologia, que é a área da ciência que estuda os transtornos mentais, é a área que vai embasar isso. Então, existem doenças, existem predisposições sociais, psicológicas e as espirituais que causam ou que formam uma receita para que o sujeito tenha ideação suicida. Então, o Livro dos Espíritos nos aponta aqui, e por isso que eu destaco essa A, porque nos abre o campo para nós pensarmos o assunto de forma séria. Porque falar de suicídio não aumenta a quantidade de suicídio, é o contrário. Isso quem diz é a ciência estatística. Tem gente que pensa assim, se eu falar de suicídio, o povo vai se matar. Não, é o contrário. Dizem as pesquisas
quantitativas, ou seja, quando os profissionais, quando as pessoas sensíveis começam a falar do assunto de forma adequada, o índice de suicídio diminui. Isso é uma coisa interessante para nós pensarmos. Então, o Livro dos Espíritos, ele abre o campo para nós pensarmos como nós podemos auxiliar nessas causas de ideação suicida, de autodestruição, de comportamento suicida. Uma das grandes contribuições da doutrina espírita é o esclarecimento do que efetivamente ocorre com o espírito. O espírito não morre. Aquilo que eu disse no início, você pode conseguir, tomara que nem tente, retirar a vida do seu corpo físico, mas de si mesmo, no sentido espírito, você não vai conseguir. Então, isso é muito importante. Esse esclarecimento, feito pelo Livro dos Espíritos, pelas obras de Chico Xavier, por uma gama inumerável da literatura espírita, favorece uma formação cognitiva que colabora e muito. Antes de passarmos, devolvermos para o professor, ele comentou o livro Memórias de um Suicida. Muita gente, no nosso movimento espírita, tem medo do livro Memórias de um Suicida. Né? Tem gente que nem lê, que morre de medo. Principalmente os 3 primeiros capítulos. Né? João, que diabo que tem nesses 3 primeiros capítulos? É a descrição do espírito Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, grande escritor português, do que ocorreu com ele depois do seu suicídio. Ele que ficou cego e, não aceitando a sua condição orgânica, deu um tiro no seu ouvido e se matou. Ele descreve, nos primeiros capítulos da obra, o que aconteceu com ele, desde os primeiros segundos. Porque nós achamos que a pessoa pode se matar e fica em off. Não, ela não fica em off. Camilo Cândido Botelho descreve o que ocorre com ele desde os primeiros segundos, em que ele dá o tiro, começa a sentir o sangue escorrer e o corpo não consegue mais reagir. Ele começa a descrever, e aí ele vai descrever tudo o que ocorre com o enterro do seu corpo, ele presenciando tudo, a decomposição cadavérica, por isso que as pessoas morrem de pavor no livro Memórias de Suicídio. Mas não tem o que se apavorar, porque a obra tem a finalidade instrutiva. A morte existe, mas os mortos não. E tem um detalhe que me chama muito a atenção na colônia Maria de Nazaré, que acolhe os suicidas. É o seguinte, os suicidas, quando chegam, eles são resgatados de uma determinada região, o Vale dos Suicidas, é assim que o Camilo Castelo Branco descreve na obra. Quando eles chegam no hospital, os suicidas são fichados, segundo o Camilo Castelo Branco, fichados. E eles são obrigados a relatar o que levou eles ao suicídio. Quais as causas por detrás do suicídio. Eles são obrigados, desde o primeiro instante que eles chegam no hospital, Maria de Nazaré, a fazer uma autorreflexão sobre as causas do suicídio. Isso aponta para o quê, meus amigos, minhas amigas? Que Deus nos quer crescendo. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós vamos colher o que plantamos. Só que Deus nos quer crescendo. Então, mesmo aqueles que estão em sofrimento, são resgatados, vão ser acolhidos e terão que fazer um processo de autorreflexão e se preparar para uma reencarnação expiatória. É o que diz Camilo Castelo Branco no livro Memórias do Suicídio. Ou seja, é sempre essa ação da divindade, a ação de Maria de Nazaré, a ação dos lanceiros de Maria, sempre direcionada a reflita sobre o que te levou ao suicídio, para que numa outra encarnação você não seja levado pelas mesmas causas. Severino Celestino. Olha, eu queria narrar uma pequena experiência dentro desse campo. Agora, eu endosso as palavras do João, não é para assustar ninguém. Lembremos-nos que o que a gente está trazendo aqui são pontos de reflexão para que a gente faça o que Jesus disse, vigiai e orai. Porque muitos que tentaram se suicidar não conseguiram. Foram alertados, tiveram chances. Agora, aqueles que já o fizeram, eu não sei se vocês sabem, são, além dessa triagem,
eles têm regiões que são selecionados de acordo com o tipo de suicídio que realizaram. Eu faço desdobramentos durante o meu sono e com um grupo a gente atende na madrugada diversos tipos de pessoas em situações diversas. E numa dessas viagens que nós fizemos, o nosso grupo foi levado a uma região linda, árvores imensas, um gramado, assim, um campo de golfe verde, aquela grama linda. E bem no centro tinha um prédio, como se fosse uma igreja antiga, convento velho abandonado, sem energia, escuro mesmo, porque ninguém sonha no escuro. Já observaram isso? O sonho da gente é sempre de noite, mas por noite está claro. Mas nesse eu fui, estava escuro. Ali dentro tinha um grupo de espíritos presos. Não tinha ninguém tomando conta deles, mas eles ficavam ali. Agora, eu observei que, vez ou outra, um deles corria, saía, porque do lado de fora era claro, a periferia, aquele campo, aquele gramado verde lindo, as árvores floridas, floridas não, imensas, altas, frondosas. Saiu um correndo. Só que eu observava que eles, quando chegavam mais ou menos na metade do campo, eles voltavam em disparada para dentro do lugar onde eles estavam. E aí o irmão que me acompanha sempre, ele me dá uma ideia. Eu digo, mas por que esse voltou nessa carreira tão grande? O irmão disse, olhe para as árvores. Cada árvore daquela tinha o corpo do enforcado, de pendurado, e ele lá dentro, ele só ia sair dali quando chegasse o tempo que ele tirou a própria vida antecipadamente. Se ele tirou a vida aos 30 e ele ia viver 70, ele vai ficar 40 anos ali assistindo e vendo o desatino que ele cometeu. Porque aquele tempo que foi dado, ele estragou. Então ele vai ficar preso no próprio desatino cometido por si mesmo. Essa é a primeira lição para aquele que destrói a sua própria vida. A própria vida não. O corpo ou a casa que Deus lhe deu. Mas eu fui fazer um seminário em Goiânia, faz uns 20 anos isso, durante um carnaval. E lá tinha um rapaz numa rádio de Anápolis, que nos intervalos ele veio conversar comigo. Assistiu a nossa palestra e veio conversar. Ele disse, professor, eu tenho um programa de rádio aqui, em Goiânia, que chama Valorizando a Vida. Eu ia cruzando uma rua de Anápolis, quando uma senhora me chama. O senhor é o locutor, aquele senhor que faz apresentação de rádio, assim. Ele disse, sou eu. Eu vou lhe contar a minha história e o que o senhor fez por mim. Eu tive uma desilusão na minha vida e eu resolvi, é o que diz a questão 945 aqui, que às vezes a pessoa tem todo o tempo de planejar o suicídio, de fazer o que o torna mais grave ainda, porque ele planejou, premeditou. E ela foi, deixou o filho na escola, comprou chumbinho, aquele veneno, chegou em casa, botou o leite no liquidificador, botou o veneno e foi fazer a vitamina para beber, para se suicidar. Aí ela disse, para ninguém escutar nada, eu vou aumentar o rádio. Aumentar o volume do rádio bem alto, e aqui eu ligo o meu liquidificador, faço a minha vitamina, bebo, e aqui mesmo ninguém vai saber. E ela disse que quando ela levanta o volume do rádio, ouviu aquela voz, ei, você que está aí, pensando com seu problema, com sua depressão, com sua desilusão, querendo tirar a sua vida, não faça isso. Ela disse que as palavras foram entrando na mente dela, e a cada palavra que ela ouvia, as lágrimas começaram a descer. Ela foi lá, e enquanto ela ia daquele pedaço para ligar o liquidificador, ela não ligou, jogou o liquidificador na pia,
ajoelhou-se junto do rádio e agradeceu a Deus pela oportunidade que ela tinha recebido. E foi depois agradecer, ao encontrá-lo na rua, o benefício que ele tinha causado. Então, o que é que eu quero que fique com essa observação? Vigilância, como Jesus nos ensinou. Vigiai e orai. E peça a Deus todos os momentos que você seja grato de valorizar a vida que Ele lhe concedeu. Nós entramos no planeta Terra por benefício de Jesus. Ele escolheu o planeta de acordo com a nossa evolução. Ele escolheu a família. Ele escolheu a profissão. Tudo é premeditadamente, como a gente vê em André Luiz, no Ministério da Reencarnação, tudo é preparado com muito amor, para que a gente chegue do lado de cá e possa vencer na vida. Se você, muitas vezes, abusa do livre-arbítrio, comete desatinos, procure corrigir, mas nunca vá corrigir tirando da sua própria existência, que é a única luz que existe para que você supere qualquer tipo de dificuldade. Nenhum problema é maior do que sua vida. É como diz o livro de Jó: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Só Ele pode dizer a hora. Não importa a situação que você passa. Por isso que a gente, dentro de eutanásia, desse tipo de solução que muita gente hoje quer receber através da ciência, também ninguém pode usar a própria ciência, o próprio conhecimento para antecipar a vida de quem quer que seja. Eu fui fazer uma conferência na Suíça e naquele dia o centro estava todo triste porque uma senhora com 65 anos, aposentada, os filhos casados, viúva, decidiu, porque lá é permitido. A lei permite você tirar a própria vida quando você se sente inútil. E estava todo mundo numa energia, vamos dizer assim, num sentimento de tristeza muito grande por aquela atitude que aquela senhora tinha tomado, porque era permitido pelo governo. O que falta, gente, é corresponder o amor de Jesus por nós. Jesus diz lá, em João 17,5, a alegria que ele teve de receber de Deus esse planeta, e que ele diz: não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Vamos ser gratos a Ele, vamos ser fiéis. E nós espíritas, vamos procurar. A doutrina espírita tem essa felicidade de não desafiar a ciência, mas mostra cientificamente a importância de se valorizar a vida, que é o que de melhor a gente tem. É o único meio que nos resta para crescer, é a vida, em todos os sentidos. Nada justifica um desatino de você querer dar cabo daquilo que Deus lhe deu como o maior presente da sua atual encarnação. Isso, e como espírita que somos, temos que ouvir André Luiz, na sua experiência de repórter espiritual, que diz que a surdez, os problemas mentais, aquilo que o Castelo Branco fez em memória do suicida, muitos voltam com deficiência auditiva, outros voltam mudo, outros voltam surdos, outros voltam com tantas situações, vítimas do desatino cometido na existência anterior, porque você está podendo progredir. Você analisa que o seu problema pode ser diferente do outro, mas nunca é insolúvel. Não existe problema insolúvel na vida física. Os nossos problemas, mesmo mais difíceis, são solúveis até na vida espiritual. E a vida física é a única que pode fazer a gente superar com consciência, procurar ajuda médica, nunca se desesperar, nem querer ir antes da hora, porque ninguém chega antes, porque a própria lógica da lei divina não permite. Quero lembrar que temos também um trabalho que João desenvolve pela internet, que é o Evangelho, o estudo do Evangelho, não é isso, João? O estudo do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns. Dia? Quartas-feiras, livro dos Espíritos, e aos domingos, o livro dos Médiuns. Gente, é show. Aos internautas está aberto o tempo
para Eu gostaria perguntas. de fazer Pois não, João. Os internautas vão escrevendo aí. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Na casa espírita, para um profissional de saúde, porque muitos têm vergonha de pedir ajuda. Começam com ideações, com sentimentos de que não vale mais nada, de que a vida não vale mais a pena, de que não serve mais para muita coisa, e começam a se comparar, que é a doença do nosso momento, é a comparação. Olham para a vida dos outros no Instagram e acham a vida dos outros perfeita, e a dela é sempre uma miséria. E o salário que não aumenta, e a conta que aumenta, e a pressão social, e você tem que ter isso, tem que ter aquilo. E muitas das pessoas vão se enchendo de sentimentos, de pensamentos, e a obsessão começa ali, no silêncio, da intimidade, da invigilância da intimidade do sujeito. E muitos não pedem ajuda por vergonha. O que vão pensar de mim? Não tenha vergonha de pedir ajuda. Converse com o professor Celestino, ele atende as pessoas, não é isso, professor? Converse, venha ao encontro, fale com um de nós, peça para colocar o seu nome no tratamento espiritual à distância, venha tomar o passe, porque Deus é o Deus que renova todas as coisas. E isso é verdade. Mesmo quando nós fazemos um monte de besteira, reencarnação atrás de reencarnação, Ele permite que nós reencarnemos de novo. Não fomos nós que criamos a lei da reencarnação, foi Deus. Uma chance a mais. Isso é o que o Evangelho chama de graça. A graça divina. Paulo fala muito disso. A graça é isso. Você não precisa pagar nada para reencarnar. E reencarnar é o perdão de Deus, como diz Chico Xavier. A reencarnação é o perdão de Deus. Isso é de graça. 0800. Isso é amor, isso é misericórdia de Deus por nós. Então, não dê esses pensamentos, morem na sua intimidade, peça ajuda, vá ao médico. Marque não vou, vá ao psiquiatra. Marque uma consulta com o psiquiatra. Psiquiatra não é médico de doido. Doido é quem diz isso. Psiquiatra é uma especialidade médica para auxiliar as questões mentais. Busque um psicólogo, busque um terapeuta, busque o que for. Porque Deus nos ama a todos. E o progresso da ciência é uma das provas do amor de Deus por nós. Se Deus quisesse que nós ficássemos cheios de doenças, cheios de problemas, Ele não teria permitido o avanço da intelectualidade, da ciência, não teria enviado missionários, como tem enviado, para nos auxiliar nesse sentido. É isso que eu gostaria de falar, para que vocês encontrem na casa espírita, e o bom samaritano tem, olha o rostinho agradável de Dona Maria Helena, essa energia de acolhimento, de família. Não é agradável, gente? É agradável. Vocês riram aí? É agradável. É acolhedor. Então, está com algum problema? Busque o professor Celestino. Ele atende. Nós temos tratamento espiritual na casa. Não finjam que não existe tratamento espiritual. Porque tem espírita que finge que não existe. Aí, na hora que está passando por algum problema, ele não usa o recurso que tem. O diálogo fraterno, o tratamento espiritual, buscar um tratamento médico, psiquiátrico. Às vezes é bom. Está passando por algum dilema na vida e um profissional auxilia você a resolver esse dilema. Frequente os estudos espíritas, pelo amor de Deus. Porque sem substância, na hora da dificuldade, você não vai conseguir pensar soluções. Você só consegue pensar soluções se você tiver elementos. E o estudo te dá elementos para pensar soluções. Então, nós temos aí um cardápio de soluções. Faça uso dele. Bom, como eu falei, está aberta a temporada das perguntas para os presentes. E eu já tenho duas perguntas aqui, que eu vou passar. Vou fazer as duas, porque eu vi correlação entre elas. A primeira, qual a influência dos obsessores em relação aos suicidas? E a outra pergunta, que eu acho que vocês vão poder
congregá-las, é como as influências espirituais atuam junto aos que têm pensamentos suicidas. Olha, experiência própria. Eu fui obsediado por 14 anos por 3 suicidas. Eu estou aqui com vocês na doutrina espírita por causa de 3 suicidas. Foi o que me fez buscar saída para a minha vida, porque o sofrimento era indescritível. Eu não me alimentava, não tinha condições de comer, não tinha... Tudo para mim estava errado. Quando eu venci o maior problema da minha vida, que foi o problema material, eu formado, professor universitário, fazendo pós-graduação, tudo sorrindo materialmente, mas espiritualmente, nada bom. 14 anos, eu achando que estava doente, procurando um médico, fazendo tudo o que todo mundo faz. Mas eu sempre tive muita fé em Deus. Nunca desisti. E quando um dia que eu estava numa situação muito difícil, em São Paulo, eu não podia, imagina, eu não podia ficar deitado, eu não podia ficar sentado, nem podia ficar em pé, eu tinha que estar caminhando. Tamanha angústia me invadia, a obsessão. E não era um só, eram 3. E aí eu vi uma voz que dizia assim: você não fica bom porque você não quer, porque eu achava que eu estava muito doente. E a voz dizia: você não vai ficar bom porque você não quer. E aí eu parei, olhei em São Paulo, eu estava numa multidão, não tinha ninguém em torno de 1 metro junto de mim. Estava numa feira livre. E eu olhei assim, não vi ninguém que estivesse diretamente olhando para mim. Aí eu digo: ô, gente, que é isso? Dei mais um passo, a voz voltou e me disse: a você, já lhe disse, não fica bom porque você não quer. E eu, mais uma vez, eu parei. Também não vi mais uma vez, não vi ninguém. E pela 3ª vez a voz insistiu. Quando ela insistiu pela 3ª vez, meus olhos encheram d'água e eu senti naquilo uma esperança. Eu aceitei que era um espírito, que o meu preconceito não deixava aceitar. Mas eu aceitei. Eu disse assim: o que é que eu tenho que fazer? A voz disse assim: você mora no 3º andar, pule de cabeça para baixo que você vai ficar bom. Aí eu entrei em pânico. E quando eu me lembro disso, eu ainda me emociono. E hoje, depois de 14 anos que eu levei para não ser prolixo, eu vi essas três entidades entraram na minha casa na hora das minhas orações finais da noite. E o irmão disse: prepare-se para uma revelação. Chegaram 3 espíritos que eu já tinha visto algumas vezes na reunião aqui com Dona Helena, nos anos 80. E ele disse, aí o irmão me disse assim: os 3 foram suicidas por sua causa. Foi muito revelador. O suicídio, gente, é uma coisa que tem raízes profundas, mais do que a gente pode imaginar. Não é um problema dessa existência, às vezes vem de outras. E como eu tinha feito aquelas 3 pessoas numa circunstância, não pude nem me inteirar mais, porque a emoção foi muito grande. Eu pedi perdão a eles. Eu pedi a eles que me entendessem que se aconteceu alguma coisa nessa circunstância, que eles me perdoassem. E foi curioso o que eles me disseram. Porque fazia 14 anos que eu estava na doutrina espírita, já tinha conhecido tudo, e eu disse: eu morro, mas eu não desisto de Jesus. Haja o que acontecer. Paulo nos ensinou, sobretudo, dai graças. Não importa o que seja, dai graças a Deus. Se você está passando por uma situação, você merece passar. Ou a saída maior é ser forte e pedir ajuda a Deus, que você vai superar. Eles me disseram: nós viemos lhe dar uma trégua, porque faz 14 anos que você está num caminho
é um caminho que nós simpatizamos. Agora não saia, senão a gente volta. Isso já faz mais de 40 anos. Então, meus irmãos, as raízes dos problemas que a gente enfrenta foram criadas por nós. Só nós podemos superar. E a gente nunca vai superar tirando a única coisa da sua vida, que é a condição de vencer a dificuldade. Eu agradeço. E hoje eu digo a vocês, bendito obsessores. Bendito cobradores. Porque tudo que eu faço hoje pela doutrina, por Jesus, por esta casa, por aqueles que me procuram, para mim é um momento de eu poder diminuir o meu débito do passado. Acho que a gente só vence as coisas com fé, confiança e certeza, porque a doutrina espírita nos dá essa certeza. Eu jamais criaria vozes para me cobrar numa situação, porque a coisa foi preparada de uma certa forma tão forte na minha vida, que eu não posso comparar, mas eu vejo o drama psicológico que Paulo de Tarso enfrentou ao encontrar Jesus na estrada de Damasco. Aquela foi a minha estrada de Damasco, numa comparação, logicamente, que não tem nem razão de ser, é muito diferente. Mas esses obsessores, eu ainda os vejo, vez ou outra. Às vezes eu estou em seminários, auditórios, e eu sinto, às vezes vejo eles passando, como se estão por aqui. Então, se o assunto não é esse, eu não falaria disso. Mas aonde eu chego, Doutor Bezerra, Maria de Nazaré, eu vou fazer seminários no interior, em várias cidades. Quando eu chego lá, eu estou fazendo seminário, a pessoa que me convidou teve um suicídio na família. Eu estou muito ligado. Eu tenho um compromisso muito grande, via Doutor Bezerra de Menezes, de ajudar as pessoas nesse sentido. Então, eu nunca vou me incomodar. Se está com problema, noção do que o João disse, pode me procurar. Não tem problema nenhum. E eu já evitei muitas pessoas, graças a Deus, de cometer esse desatino. E aqueles que eu aviso e a família não atende, acaba acontecendo. Porque eu recebo, olha, não deixe só. Não largue essa pessoa sozinha. Não está em condições de ficar só. Acompanhe. Não deixe, sob circunstância nenhuma, não deixe essa pessoa só. Quando deixa, a pessoa acaba se suicidando. Eu tenho inúmeros casos. Não vou citar, não vale a pena aqui. É uma realidade, é. A vida é dom de Deus. Vocês, qualquer um que está aqui, é mais forte do que qualquer dificuldade que acontece. O espírito de vocês é capaz de superar qualquer dificuldade. Confie em Deus, diga assim: Jesus, eu te amo e eu quero que você me ajude, que Ele vai lhe ajudar. É que tudo vai ser superado. Temos espaço para mais uma pergunta? Pois não? Só um instantinho, Luciana. Oi? Boa noite. Tá? Boa noite, professor João. Me chamou muita atenção, professor, em dois pontos que o senhor comentou, tanto da sua experiência em desdobramento, como no caso de uma senhora, dos suicidas que estavam presos e que lá passariam esse tempo que restavam a diferença, né, de vida. Ainda sobre esse tema e sobre o que foi trago agora, sobre os suicidas que eles são induzidos a cometer através dos obsessores e de outras situações até mentais mesmo. Para essa situação também vale a mesma coisa? É como se fosse uma coisa generalizada? O senhor deu para entender a minha pergunta? Olha, cada caso é um caso. Em geral, a gente sabe que o tempo, por exemplo, que o suicida às vezes tem que ficar para justificar ou para saldar um tempo que ele deveria estar aqui, que ele tem que ficar do outro lado,
é uma colheita, não é uma punição. Porque ele desperdiçou uma vida que poderia ser utilizada em benefício dos outros e não utilizou nem para ele mesmo. Agora, as colheitas são individuais, mas todos as terão. Não importa. Na verdade, quando se fala de suicídio, o melhor é prevenir. Nunca tentar resolver um problema que você tem tirando um outro maior. Porque as narrativas são cada uma mais, eu diria a você, particulares, porém muito semelhantes em muitos aspectos. Questão 957, Kardec pergunta: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicídio não pode escapar: o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, nós vemos muito claramente um apontamento do Livro dos Espíritos. Não há penas determinadas, porque o louco não sabe o que faz. Isso é correspondente, isso é logicamente em sintonia com o que foi falado no anterior. São causas diferentes. A pessoa pode se matar por pressão de outras. E as pessoas que pressionaram são responsáveis e respondem como por um assassinato. Isso está no Livro dos Espíritos. Então nós precisamos, por isso que Jesus, muito sabiamente, nos recomenda o cuidado com o julgamento, com vereditos absolutos. Porque nós não estamos de posse de todas as causas, inclusive as causas obsessivas, inclusive as causas de pessoas que manipulam outras e que depois de ter feito a vida das outras o inferno, induzem essas pessoas ao suicídio. Isso existe. Isso existe. Essas pessoas respondem como que por um assassinato. Então nós não podemos generalizar as penas, mas que elas existem e estarão em harmonia, para repetir, com as causas que o produziram. Tem uma última pergunta aqui. O que podemos fazer por um ente querido que cometeu suicídio? A oração é sempre a maior saída. A prece sempre. Nunca os condene, mas procure pedir a Jesus, ao anjo da guarda dele, que ele possa ser assistido da melhor forma possível, porque também a gente não pode julgar. É como diz, as causas são diversas. Há sempre uma colheita, mas é muito proporcional de quem cometeu o suicídio ou quem o levou a se suicidar. Eu poderia hoje ter cometido um suicídio nessa existência. Mas a minha ligação com Jesus, a minha coragem, a minha força, não foi fácil. Não desejo para ninguém. 14 anos, tudo bem. Mas eu venci. Eu posso dizer que nessa existência eu venci o suicídio, mas eu fui culpado por 3 que se suicidaram. Então, por isso que eu passei o que passei. Porque ninguém deixa de receber o efeito da causa que plantou ou que praticou. Por isso que cada caso é um caso. Agora, sempre lembrar da pessoa, nunca a condene. Por que você fez isso? A gente encontra tanta gente dizendo isso. A pessoa já está envolvida num problema criado por ela grande. Grande. Já vi um caso de um suicida que deu um tiro no peito e depois que a família fez a doação de órgãos dele para a pessoa, e depois ele disse no mundo espiritual, ele veio dar uma mensagem onde ele dizia assim: desde que eu atirei no meu peito, eu tenho uma hemorragia séria, não passa. O sangue está sempre jorrando daquele lugar. Mas me surpreendi no momento que a dor aliviou e a hemorragia passou. E eu fui levado e vi alguém que recebeu o meu rim, orava por mim.
E aquilo me proporcionou alívio no mundo espiritual. Então, gente, sem condenação, não fique pensando que está perdido. Não vá em conversa de pessoas que, por às vezes, não conhecem a misericórdia divina. Deus não castiga ninguém. Ele dá sempre chance. E André Luiz mostra, o suicida não está perdido. Ele vai ter chance de voltar com débitos, pode voltar surdo, se atirou no ouvido, pode voltar com deficiência cardíaca, se atirou no coração, e assim sucessivamente. Mas todos terão chance de reparar aquilo que fizeram. E todos um dia, como diz Jesus, estarão com ele, porque não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Ore pelo parente, ore pelos suicidas. Certa feita, uma senhora que foi mal instruída numa casa espírita, infelizmente isso acontece, apavorada, dizendo que não ora por suicidas, porque recebeu uma orientação de que orar pelos suicidas atrairia suicidas para a casa dela. Isso não faz o menor sentido. Isso é uma orientação antidoutrinária e antievangélica. Isso não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Porque oração, e quem está conosco no Livro dos Espíritos às quartas-feiras, sabe que nós estamos estudando agora exatamente a lei de adoração. E na lei de adoração, Kardec define oração como um ato de execução desta lei. Orar é pensar em Deus, é se aproximar dele. Orar a Deus pelos suicidas não atrairá suicida, obsessor, criminoso, quem quer que seja para o seu lado. Pelo contrário, afastará. Pelo contrário. Ah, mas uma pessoa, mãe fulana, pai beltrano, não são espíritos, e se são, estão errados. É uma orientação antidoutrinária que você deve descartar, porque não faz o menor sentido. A não ser que você esteja evocando o espírito suicida. O ato de evocar, o ato de chamar um espírito é diferente da oração. Oração é uma coisa, o ato de chamar um espírito é outra. São dois atos mentais distintos. Oração é pensar em Deus, é se aproximar dele, é pensar nos espíritos superiores que executam as suas vontades, que são os ministros da vontade de Deus no universo, dizem os espíritos para Kardec. Então, orar pelos suicidas a Deus não atrai suicida para o seu lado. Como diz o professor Celestino, pelo contrário. Então não tenha medo de orar. Ai, eu não vou na casa do fulano, porque o fulano está com pensamento suicida. Se eu for lá, eu vou ficar infestado de suicídio. Só se você for do mesmo nível. Porque se você for orando, isso não faz o menor sentido, meu amigo, minha irmã. Não faz o menor sentido. Quer dizer que nós vamos ter escrúpulos para executar a lei de amor, justiça e caridade, por causa de superstição. E o Espiritismo é uma doutrina que se pretende racional. Então nós vamos pensar nisso. Pensar, oração defende. Oração protege. A não ser que você esteja fazendo outra coisa. Aí, meu amigo, minha amiga, dê outro nome para o seu ato. Não é oração. Eu tinha falado que a pergunta que eu fiz seria a última. Porém, no ínterim, chegou uma pergunta de um internauta chamada Conceição Rodrigues. E ela pergunta: Judas se suicidou, professor? Judas, o caso de Judas é curioso, né? Que Judas realmente também foi suicida. No entanto, Jesus foi, segundo Chico, segundo o próprio Pedro, na primeira carta, capítulo 3, 18 em diante, diz que Jesus foi aos umbrais orar pelos espíritos que ali se encontravam. Desde o tempo de Noé, inclusive confortar Judas, porque Judas foi um instrumento do projeto de Jesus. É um caso diferente. É um caso diferente. A gente considera suicídio porque ele se enforcou. E mesmo assim, no livro de Atos, fala que ele não se enforcou. Ele caiu de uma casa que ele estava construindo, e as suas vistas ficaram expostas e foi assim que ele morreu. Então a gente não pode afirmar nem desafirmar, porque é um caso específico. Mesmo que tenha se suicidado, o suicídio dele teve eu diria assim, um atenuante muito forte pelas circunstâncias, pela situação e por quem ou pela causa que o teria levado ao suicídio. Assim como o caso de Sócrates. Sócrates, se você olhar, o ato foi um ato suicida. Ele tomou copo com cicuta, mas ele foi obrigado a fazê-lo pela
política do seu tempo. Foi acusado de corromper a juventude, de cultuar falsos deuses. E segundo Platão, na sua apologia, foi condenado a tomar cicuta. Ele pegou o copo e tomou isso. Não, ele bebeu, ou melhor, ele foi levado a se suicidar. Aí é diferente. Foram dadas opções para Sócrates. Sair da cidade, pagar uma multa. No entanto, segundo Platão, Sócrates se recusa, porque se ele fizesse isso, ele estaria dizendo que a acusação era verdadeira. E ele, segundo muito esperto, eu não vou fazer isso, porque se eu pagar a multa, se eu sair da cidade, eu estou dizendo, a acusação que eles estão fazendo é verdadeira. E Sócrates é considerado por Kardec um precursor do cristianismo e do espiritismo. Aliás, pela tradição cristã, Santo Agostinho, os neoplatônicos, Sócrates é considerado um precursor. O ato dele é um ato suicida, friamente. Mas as causas são diferentes. Levaram-no. Exato. Então a gente precisa contextualizar. Chegando ao fim desse vídeo, a mensagem se torna ainda mais clara. A vida nunca é retirada, ela continua. O sofrimento nunca é eterno, ele se transforma. E ninguém está sozinho, jamais. Severino Celestino lembra que muitos suicidas, ao despertar no plano espiritual, percebem que não resolveram a dor e que agora precisam curar também o gesto. Mas ao mesmo tempo, ele mostra que existe acolhimento, tratamento e renascimento. E João Paulo reforça: falar sobre suicídio protege. Silenciar, adoece. Se você está passando por angústias profundas, busque ajuda médica, psicológica e espiritual. Não tenha vergonha. Vergonha é não pedir socorro quando a alma está pedindo. E se você perdeu alguém assim, não carregue culpa, não se torture, não repita a última cena. Lembre que o amor continua. Ore por essa pessoa. A luz que você envia chega. E ela ajuda muito. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário. E compartilhe. Pode alcançar alguém que está sofrendo em silêncio.